Você já se perguntou o que aconteceria se a realidade, como conhecemos, simplesmente falhasse? E se, em plena luz do dia, uma máquina de guerra colossal, com centenas de toneladas de aço, motores rugindo e soldados vivos a bordo, sumisse do mapa diante de dezenas de testemunhas, como se tivesse sido engolida por uma fenda no tempo? Parece impossível, não é? Mas, para um homem chamado Carlos Miguel Allende, isso não foi apenas uma teoria conspiratória ou um boato de bar de Porto. Foi algo que ele viu acontecer, com os próprios olhos. Era outubro de 1943. O mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Nos estaleiros da Filadélfia, nos Estados Unidos, uma série de testes secretos estava em andamento. O que poucos sabiam, no entanto, era que um desses testes mudaria para sempre a forma como entendemos os limites da ciência, da percepção e da própria existência. Allende, um marinheiro mercante a serviço do SS Andrew Furuseth, estava ancorado próximo ao destroyer USS Eldridge, um navio envolvido em experimentos militares supostamente voltados para a tecnologia de camuflagem. Segundo seu relato, um grupo de cientistas civis e engenheiros militares estava tentando algo inédito, tornar o navio invisível. Mas a experiência teria saído do controle. Carlos observava tudo de longe, encostado no parapeito do convés. Era para ser mais uma tarde comum. Mas então, algo aconteceu. Uma névoa densa, de coloração esverdeada, começou a se formar ao redor do Eldridge. Primeiro parecia apenas vapor. Mas logo a temperatura caiu, o som ao redor diminuiu, e até a luz parecia se distorcer. E então, o navio sumiu. Literalmente, desapareceu. O mar onde ele flutuava ainda estava lá, calmo, intacto. Mas o Eldridge havia se desmaterializado. O ar ficou pesado. O tempo pareceu desacelerar. E Carlos teve a sensação, impossível de explicar, de que algo além da física conhecida havia acabado de acontecer diante dele. Minutos depois, o navio reapareceu no mesmo lugar. Mas quem voltou não era o mesmo navio. E os homens a bordo também não eram mais os mesmos. Na tarde do dia 28 de outubro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, algo inusitado teria ocorrido no estaleiro naval da Filadélfia, nos Estados Unidos. O país estava mergulhado em uma corrida frenética por inovações tecnológicas, a maioria delas voltada para vencer a guerra. Foi nesse contexto que surgiu um projeto misterioso, envolto em silêncio militar e rumores de experimentos que iam além da compreensão humana. Segundo relatos, o alvo desse projeto era o navio USS Eldridge, de 173, um destroyer escolta recém-comissionado, equipado para proteger comboios aliados contra submarinos nazistas. Oficialmente, dizia-se que o navio passava apenas por testes de blindagem eletrônica ou magnetização. Mas testemunhos como o de Carlos Miguel Allende, que estava a bordo de outro navio atracado nas proximidades, contam uma história bem diferente. De acordo com Carlos, o Eldridge fazia parte de um teste ultrasecreto que envolvia camuflagem eletromagnética. O objetivo seria torná-lo invisível não só aos radares, mas talvez também aos olhos humanos. Isso se baseava em teorias desenvolvidas anos antes por Albert Einstein, em especial o conceito de campo unificado, que buscava unir a gravidade e o eletromagnetismo em uma só equação. A ideia, por mais ousada que parecesse, alimentava o desejo do governo americano de criar armas e tecnologias revolucionárias. Mas algo deu errado. Carlos descreveu que, naquele dia, uma névoa espessa de tom verde acinzentado começou a envolver o USS Eldridge. Era uma névoa incomum, silenciosa, densa, como se não pertencesse àquele ambiente. Ela surgiu de forma abrupta, como se tivesse sido liberada por alguma máquina escondida dentro do navio. Em poucos segundos, o navio inteiro sumiu diante de todos. Não foi uma ilusão de ótica. Não foi camuflagem. Ele havia desaparecido da superfície do mar. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. O ar ficou pesado, e Carlos, junto com outros marinheiros que assistiam à cena, relatou sentir como se o tempo estivesse suspenso. Alguns disseram que sentiram náuseas, tontura e até perda momentânea de consciência, como se algo no próprio espaço ao redor tivesse sido distorcido. Depois de cerca de 4 minutos, o USS Eldridge reapareceu exatamente no mesmo lugar de onde havia sumido. Mas tudo estava errado. Alguns equipamentos estavam queimados. O metal do casco parecia afetado, como se tivesse derretido e sido resfriado novamente. E os tripulantes? Muitos estavam em estado de choque, desorientados. Um marinheiro teria sido encontrado fundido à parede do navio, com o corpo atravessando a estrutura metálica como se tivesse sido materializado dentro dela.
Outros gritavam, confusos, sem reconhecer o ambiente à sua volta. Alguns simplesmente haviam desaparecido. A partir daquele dia, nada mais seria como antes. E o silêncio oficial sobre o ocorrido só tornaria tudo ainda mais perturbador. O reaparecimento do USS Eldridge foi apenas o começo de um novo tipo de pesadelo. Quando o navio voltou à superfície, algo estava profundamente errado. Os tripulantes não apenas pareciam confusos, muitos deles agiam como se suas mentes estivessem em outro lugar. Choravam sem motivo. Alguns não reconheciam o próprio nome. Outros ficavam paralisados, olhando fixamente para o vazio, como se estivessem presos entre dois mundos. Um dos relatos mais assustadores é o de um marinheiro que teria sido encontrado parcialmente fundido à parede do navio. Seu corpo parecia ter atravessado metal, como se ele tivesse sido rearranjado no espaço durante o desaparecimento, e ao voltar, parte dele ficasse presa dentro da estrutura da embarcação. E o mais assustador, ele ainda estava vivo. Outros desapareceram completamente, como se tivessem sido arrancados da realidade e jogados em algum lugar desconhecido. Mais tarde, rumores sugeriram que alguns desses homens foram encontrados longe dali, sem qualquer memória de como haviam chegado até lá. Esses sintomas extremos não têm explicações simples, mas tocam em conceitos que a física já tentou explorar. Uma das teorias envolvidas na época era o chamado campo unificado, um conceito que Albert Einstein desenvolveu, mas nunca completou. Essa ideia buscava unir duas forças da natureza, a gravidade e o eletromagnetismo, em uma única fórmula. Em teoria, se alguém conseguisse manipular essas forças ao mesmo tempo, poderia interferir na própria estrutura do espaço e do tempo. Parece ficção, mas em parte, é ciência teórica. Campos eletromagnéticos extremamente fortes, se mal controlados, podem interferir em átomos e moléculas. Em ambientes humanos, isso poderia causar distúrbios neurológicos, desorientação, ou até mesmo alterações nos sentidos, como perder noção de tempo, ou sentir que se está fora do corpo. No caso do USS Eldridge, é possível que um campo magnético intenso tenha afetado não apenas os instrumentos, mas também o próprio corpo dos tripulantes. Alguns relatos descrevem episódios de invisibilidade momentânea, onde os marinheiros sumiam brevemente da visão de todos e depois reapareciam, em pânico, suando frio, pedindo ajuda, dizendo que não conseguiam mais voltar completamente. O que quer que tenha acontecido ali, deixou marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Pouco tempo depois do estranho experimento que teria feito o navio desaparecer, Carlos Miguel Allende tomou uma decisão silenciosa, mas ousada. Ele não foi à imprensa. Não gravou nada. Em vez disso, pegou papel e caneta e começou a escrever. Não uma ou duas páginas, mas cartas longas, técnicas e inquietantes. Essas cartas eram endereçadas a um homem específico, Maurice K. Jessup, um astrofísico respeitado que escrevia sobre teorias alternativas de propulsão e fenômenos espaciais. Jessup não era apenas um cientista comum. Ele era alguém que já demonstrava interesse por assuntos fora do padrão, e Carlos sabia disso. Nas correspondências, Carlos relatava com detalhes assustadores o que teria presenciado em outubro de 1943. Falava sobre os efeitos físicos e psicológicos nos tripulantes, sobre a névoa verde, sobre a sensação de tempo congelado. Mas o que chamava atenção era o nível de precisão das informações, datas, nomes de oficiais, códigos internos, horários exatos. No início, as cartas chegaram de forma anônima. Jessup ficou intrigado, mas cético. Aos poucos, no entanto, Carlos revelou sua identidade. O conteúdo não parecia vir de alguém com delírios ou imaginação fértil. As informações eram consistentes, detalhadas, e em muitos pontos batiam com dados que o próprio Jessup havia recebido de outras fontes anônimas ao longo dos anos. Foi então que algo curioso começou a acontecer. Jessup começou a organizar essas cartas, cruzando dados, analisando padrões e montando uma espécie de dossiê informal sobre o chamado Experimento Filadélfia. Ele acreditava que havia ali fragmentos reais de um projeto militar altamente confidencial, que talvez tivesse tocado em fenômenos ainda não compreendidos pela ciência. Mas conforme avançava em suas investigações, Jessup também começou a sentir algo estranho, estava sendo observado. Relatou a amigos próximos que percebia movimentações suspeitas, pessoas o seguindo, ligações silenciosas. Sua casa teria sido revirada uma vez, sem sinal de arrombamento. Nada foi levado. Apenas vasculhado. Não demorou para que cópias das cartas de Carlos chegassem ao escritório de inteligência naval.
Embora o governo nunca tenha admitido oficialmente a veracidade do conteúdo, sabe-se que o material foi analisado, reproduzido e anotado por agentes não identificados. Algumas versões datilografadas desses documentos apareceriam anos depois, cheias de observações nas margens, como se altos oficiais estivessem tentando decifrar os relatos, em silêncio. Curiosamente, embora o governo tenha declarado que o conteúdo era não confiável, nunca descartou publicamente as cartas. E isso, por si só, levantou mais suspeitas. Por que analisar e circular o material considerado sem valor? Jessup, cada vez mais convencido de que havia tropeçado em algo perigoso, começou a planejar um novo livro, uma obra que reuniria tudo: cartas, cruzamentos de informações, hipóteses científicas, e uma teoria ousada sobre o que realmente teria acontecido com o SS Eldridge naquele dia. Mas ele jamais teve a chance de terminá-lo. A cada nova página escrita, Maurice K. Jessup se afundava mais em uma investigação que, para ele, já não era apenas científica, era pessoal. Ele não acreditava mais estar lidando com devaneios. Aos seus olhos, as cartas de Carlos Allende continham fragmentos de uma verdade encoberta, com potencial para abalar os fundamentos da ciência e da confiança pública no governo. Jessup estava decidido a compartilhar o que sabia. Ele começou a redigir um novo livro. Um trabalho ousado, onde reunia documentos, testemunhos, teorias e evidências que conectavam o desaparecimento do USS Eldridge a tentativas experimentais de manipulação do espaço-tempo. Amigos relataram que ele estava animado, mas também cauteloso. Dizia sentir-se seguido, como se suas descobertas estivessem sendo monitoradas de perto por olhos invisíveis. E então, tudo parou. No dia 20 de abril de 1959, Maurice K. Jessup foi encontrado morto dentro de seu carro, estacionado em um parque em Dade County, na Flórida. A cena parecia típica de suicídio por inalação de monóxido de carbono. A mangueira conectada ao escapamento do veículo dava à polícia uma explicação rápida e conveniente. Mas havia algo errado. Jessup estava prestes a lançar um livro com conteúdo altamente sensível. Ele não havia deixado bilhete de despedida. E, segundo conhecidos próximos, não apresentava sinais de depressão. Pelo contrário, estava focado, motivado e confiante de que estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Além disso, o conteúdo das cartas de Carlos já circulava entre setores do governo. Alguns exemplares continham anotações à mão, supostamente feitas por agentes ligados à Marinha, avaliando trechos como plausíveis ou compatíveis com registros anteriores. Isso levantou uma suspeita sombria. Seria a morte de Jessup parte de um encobrimento maior? A imprensa, na época, praticamente ignorou o caso. Não houve investigação pública. Nenhuma grande reportagem. O nome de Jessup, que antes aparecia em círculos acadêmicos e livros sobre ciência alternativa, desapareceu silenciosamente, como o próprio Eldridge, anos antes. Após sua morte, o conteúdo de seu trabalho foi parcialmente arquivado, parcialmente destruído e, em parte, espalhado em cópias informais entre estudiosos independentes. Mas o que mais chama a atenção é que, até hoje, não existe nenhuma explicação definitiva para algumas das conexões que ele conseguiu traçar, nem para a reação silenciosa das autoridades. A morte de Jessup não apagou a história. Ao contrário, aumentou o mistério. Se antes o experimento Filadélfia era uma teoria obscura, agora passava a ser tratado como algo perigoso demais para ser discutido abertamente. E, para muitos, esse foi o verdadeiro sinal de que Carlos Allende talvez estivesse dizendo a verdade desde o início. Depois da morte repentina e controversa de Maurice Jessup, os olhos curiosos se voltaram para outra figura-chave dessa história, Carlos Miguel Allende, o homem que iniciou tudo. Mas ele não buscou os holofotes. Pelo contrário, Carlos desapareceu da vida pública. Mudou-se diversas vezes, viveu de forma isolada e evitou qualquer exposição direta. Não procurou fama. Não escreveu livros. Não aceitou convites de televisão. E o mais surpreendente, nunca tentou lucrar com o próprio relato. Esse comportamento, tão incomum entre aqueles que espalham histórias falsas, fez com que muitos voltassem a questionar: e se ele estivesse dizendo a verdade? Apesar de seu sumiço, as cartas que havia enviado a Jessup continuaram circulando discretamente. Cópias foram sendo reproduzidas entre pesquisadores independentes, grupos de entusiastas da ciência alternativa e teóricos da conspiração. Algumas versões dessas cartas foram encontradas com trechos censurados, nomes riscados, datas substituídas por códigos e informações deliberadamente omitidas. Ainda assim, mesmo com esses cortes, o cerne do conteúdo original permanecia. E ele era assustador.
Ao longo dos anos, documentos arquivados em bibliotecas, bases de dados militares e universidades começaram a reaparecer, muitas vezes por meio da Lei de Liberdade de Informação, FOIA, dos Estados Unidos. Alguns deles traziam detalhes que coincidiam com as descrições feitas por Carlos, mesmo décadas antes dessas informações se tornarem públicas. Um dos detalhes mais intrigantes era a transferência abrupta do USS Eldridge para a Grécia, em 1951. O navio foi rebatizado de Leon e ficou fora de circulação americana, como se sua estrutura física representasse algo que precisava ser afastado ou escondido. Engenheiros que trabalharam em sua adaptação relataram modificações incomuns no casco e compartimentos inacessíveis, o que só aumentou os rumores. Mesmo em águas internacionais, o nome Eldridge passou a carregar um peso quase mítico. E, paralelamente, os estudos sobre física teórica começaram a se aproximar, ainda que discretamente, dos temas mencionados nas cartas: manipulação de campos eletromagnéticos, curvatura do espaço-tempo, anomalias quânticas. É claro, nenhuma prova concreta jamais foi apresentada. Não houve gravações, nem laudos oficiais. Mas a persistência com que o tema sobreviveu ao tempo, mesmo diante de tantas tentativas de apagá-lo, fez com que muitos estudiosos o tratassem como mais do que folclore, um ponto cego da história científica e militar moderna. Carlos Miguel Allende permaneceu calado até o fim. Nunca voltou a se explicar. Nunca se retratou. Nunca pediu crédito. Ele se manteve na sombra, como se tivesse visto algo que jamais deveria ter sido visto, e soubesse o preço disso. E foi justamente esse silêncio que tornou sua história ainda mais inquietante. O tempo passou. Décadas se acumularam sobre a história do USS Eldridge, e muitos dos envolvidos já não estão entre nós. A maioria dos documentos oficiais continua inacessível ou alterada. O nome de Carlos Miguel Allende se transformou em uma espécie de enigma ambulante, para alguns, um mentiroso, para outros, uma testemunha solitária de um evento impossível de aceitar publicamente. Mas o que mais impressiona é o que resistiu. Apesar do silêncio, da censura e da morte de Maurice Jessup, o caso nunca desapareceu por completo. Ele sobreviveu em dossiês não oficiais, em livros obscuros, em mesas de universidades e fóruns de debate científico. E, com o tempo, ganhou uma força simbólica, como se representasse algo maior do que um simples navio que sumiu. Teóricos da física moderna, mesmo os mais céticos, já admitem que os conceitos abordados nas cartas, como campos eletromagnéticos extremos e manipulação do espaço-tempo, não são totalmente absurdos. Ainda não há tecnologia capaz de dobrar a realidade como nos relatos, mas experimentos com partículas, como os realizados no LHC, Grande Colisor de Hadrons, mostram que o espaço-tempo pode ser afetado em escalas subatômicas. A pergunta, então, não é se isso é possível, mas se alguém tentou fazer isso antes da hora certa. Se o experimento Filadélfia foi real, ou mesmo parcialmente real, ele não foi apenas um erro técnico ou uma tentativa de camuflagem que saiu do controle. Ele pode ter sido o primeiro passo acidental rumo a algo que a humanidade ainda não está preparada para entender. A ideia de que governos testem tecnologias além do conhecimento público não é novidade. Mas quando essa tecnologia altera as leis naturais, como tempo, gravidade ou matéria, as consequências deixam de ser militares e passam a ser existenciais. Por isso, o caso Eldridge continua tão poderoso. Não porque todos acreditam nele, mas porque ninguém conseguiu enterrá-lo completamente. E no centro dessa história está um homem que escreveu cartas. Não pediu crédito. Não se escondeu atrás de teorias. Apenas contou o que viu, e pagou o preço do isolamento e da descrença. Carlos Miguel Allende não é apenas um nome. É um símbolo. Um aviso. Porque se existe uma coisa que essa história nos ensina, é que há limites que não foram feitos para serem atravessados. Linhas invisíveis entre o que podemos fazer e o que deveríamos deixar em paz. O silêncio das autoridades. A morte de um cientista. O navio reapareceu com seus homens despedaçados por dentro e por fora. Tudo isso aponta para uma só verdade. Talvez o experimento Filadélfia tenha sido real. E se foi, então alguém, um dia, abriu a porta errada do universo e olhou lá dentro.